Buenas, pessoal. Retomando a nossa aula aqui de administração pública, a gente já viu uma historicidade, um porquê dos porquês na aula anterior sobre fatos históricos, o contexto histórico, o contexto da sociedade naquele momento, a data, quais foram os anos, quais eram os nomes dos departamentos que organizaram muitos desdobramentos da administração pública brasileira. E nessa aula de hoje eu vou tentar focar um pouco mais na conceitualização, aprofundar um pouco mais cada uma delas, para que tu, junto com a aula anterior e essa aula, tu tenha uma capacidade maior ou esteja mais apto a enfrentar as questões referentes à administração pública nas tuas provas, aí nas bancas. Então eu fiz aqui um direcionamento na aula de hoje, na aula de agora, para a gente abordar mais conceitos. Bom, o primeiro conceito que eu trago aqui é de dominação. É, Aqui não estou falando da arte da guerra, de cruzadas, né? Não é esse o foco. O foco é entender um pouco as relações dentro das estruturas, principalmente dentro das estruturas da administração pública, como elas se estabeleceram e como cada uma delas acabou ajudando a formar o pensamento, a formar o funcionamento dos modelos que a gente vivenciou no nosso país de administração pública, a patrimonialista, a burocrática e a gerencial. O primeiro modelo que eu trago aqui é dominação tradicional, ou seja, é baseada na tradição, é baseada nas relações já colocadas e que permaneceram imutáveis por muito tempo, ou seja, sem se alterar. Se a gente recordar lá atrás, havia muito essa questão de o coronel de alguma localidade ser o coronel e depois o filho dele ascender ao cargo de coronel diretamente, através de uma relação pessoal lá com algum responsável por aquela parte do território. Havia também a questão, se a gente memorizar, voltar aqui na nossa memória, usar ela, e a gente pode se recordar, por exemplo, dos cartórios. Até um tempo atrás, os cartórios no Brasil eles eram por descendência. E eu digo de modo muito tranquilo que é bem recente ainda na história do nosso país os concursos públicos para chefes de cartório. Antigamente era muito comum um rito, um modelo de administração pública sobre os cartórios de modo patrimonialista, onde a atividade pública se confundia com a privada. Então era um tipo de dominação tradicional. Existe um outro tipo também de dominação, e quando a gente fala de dominação, às vezes parece que também a gente se confunde um pouco com a questão de liderança, e não está errado analisar ou pensar desta maneira. A dominância também reflete o estilo de liderança, o modo de liderança. E a dominação carismática, ela é baseada evidentemente no carisma. Acredita-se que o indivíduo, ou algum indivíduo específico, ele possui qualidades e características extraordinárias, que são consideradas fora do comum, e que acabam credenciando ele, ou tornando ele legítimo a liderar os seus súditos, a liderar os seguidores, a liderar a equipe. Então, você conhece isso provavelmente, inclusive, no seu dia a dia. E, obviamente, também existe a dominância racional legal, que é alguém imposto por uma ordem legal, por uma lei, por um conjunto de regras, por um método de validação que é aberto, claro e sabido por todos, que promovem aquela pessoa ao cargo de líder, ao cargo de chefe, e é baseado evidentemente na lei. Por que é importante saber esses conceitos aqui? Porque com a dominação com a dominação deste conteúdo, você se prepara para entender como funciona de modo mais claro o pensamento, né, o modo de administração pública patrimonialista, o modo de administração pública burocrática e o gerencial. E eles permeiam algumas delas entre mais de um modelo. Então a gente pode pensar, por exemplo, aqui, quem seria um modelo de dominação tradicional. Se a gente resgatar lá atrás, os chefes de cartório, como eu ilustrei anteriormente aqui para vocês, eles eram passados de pai para filho, havia uma tradição. O exército brasileiro durante muitos anos foi assim, se organizou assim, principalmente na época do Império.
Depois a gente pode pensar na dominação carismática, Tiradentes, eh, Antônio Conselheiro liderou praticamente uma revolução, né? Ele reorganizou e fundou um- uma cidade, praticamente um estado, se a gente pode pensar assim, e liderou isso baseado no carisma, baseado um pouco também na tradição, e ele acabou também virando uma dominação legal, porque ele acabou sendo o líder daquela revolta. Então é esses exemplos que eu quero trazer para que vocês dominem esse conceito. Ele não é tão pedido diretamente nas provas ou nas bancas, mas ele está envolto no conteúdo sobre a administração pública. Então é importante dominá-lo, é importante entendê-lo. E a dominação racional legal é a que a gente já conhece hoje em dia e também ela vem de muito tempo atrás. Por exemplo, os reis, às vezes, baseavam-se na tradição, baseavam-se nos carisma, alguns baseavam-se no carisma, mas também havia a dominância racional legal, ou seja, havia uma lei, havia um Estado que garantia àquele soberano o poder, que vinha também garantido por uma tradição. Então, é importante a gente entender isso para visualizar até como se sucedem alguns tipos de governos e como se estabelece alguns tipos de liderança. Por exemplo, uma monarquia hereditária, ela segue o modelo tradicional, baseado na dominância tradicional, a dominância racional legal. Pode haver a dominância carismática ou não, ela não é obrigatória. Agora, se pega, por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele, mesmo fora do cargo, ele exercia uma dominância carismática sobre as pessoas, sobre instituições. A gente pode quase afirmar isso. Mesma coisa o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro. Ele exerce hoje uma liderança, uma dominância carismática, que já foi dominância racional legal, assim como o presidente hoje é o presidente do Brasil e ele exerce a dominância também racional legal e carismática. Eles não são tradicionais, ou seja, eles não foram sempre os presidentes do Brasil e assim sucessivamente. Eles vêm, o seu poder, o seu cargo vem dessas outras duas dominâncias para se formular. Tá bem, pessoal? Adiante. Eu vou entrar na administração pública patrimonialista. A gente viu a chegada da família portuguesa, como se estabeleceu algumas instituições, e agora a minha tentativa aqui é que a gente aprofunde alguns conceitos. O primeiro deles, o Estado é a extensão do governante, a confusão entre o público e o privado. Como se pensa nisso? A gente remonta aqui algumas características que são importantes você anotar, que é a confusão entre o público e o privado, né? Público e privado. Há uma confusão entre o que é do Estado e o que é do governante, o que é do rei, o que é do presidente, porque o Estado patrimonialista brasileiro ele não se extinguiu com o fim do Império. Durante a República Velha, ele continua sendo uma prática. E como se exemplifica essa confusão? A gente pode falar, por exemplo, mantendo o mesmo exemplo, os cartórios. Os cartórios eram uma atividade necessária para guardar os registros, guardar as informações acerca das propriedades, acerca dos atos que envolviam o Estado, das atividades privadas. Existiam custos, existiam essas taxas e durante o Império o rei tinha o poder de delegar essa atribuição, esse serviço, esse cargo, essa função a uma pessoa. O que gera uma outra prática também muito comum e que tem que estar sempre relacionada ao patrimonialismo, que é o clientelismo. O clientelismo é uma prática onde você, enquanto dono do poder, patrimonialista do poder, representante, seja por tradição ou por marco, por uma dominação legal, você tem aqueles poderes e você, para se manutenir nele, para se perpetuar naquele poder, você faz um clientelismo com o aparato do Estado a fim de obter vantagens pessoais para você e para as pessoas que são seus clientes, que são as pessoas da sua relação. Então, o público e o privado vai sempre se misturar. Não há uma
uma especificidade ou uma preocupação com leis, uma preocupação com regras, uma preocupação com mensuração, com resultados, com eficiência, com eficácia. Não há nenhum tipo de análise ou de busca a algum desses conceitos. O Estado servia para servir ao imperador, depois o Estado também continua servindo para servir ao presidente, né? A gente lembra aí da política café com leite, enfim, que vai se estabelecer depois na República Nova, no fim da República Velha. Então, não é porque o Estado passou a ser republicano que ele deixou de ser patrimonialista. É importante a gente lembrar que são fases do início do Estado brasileiro. Então, a gente tem que lembrar aquela data importante, provavelmente referente ao governo Vargas, que em 1930 estabelece um marco do início da escola do pensamento burocrático do Estado, mas antes disso, as características eram cargos como o favor do soberano, da oligarquia, o nepotismo, ou seja, as ocupações, o chefe dos Correios, chefe do Banco do Brasil, chefe da Companhia de Bondes do Rio de Janeiro. Essas pessoas eram sempre familiares, do círculo de amizade mais íntimo, ou da família imperial, ou da oligarquia que cercava a família imperial, ou do próprio imperador, ou de membros da alta política brasileira à luz daquele século, daquele tempo. Então sempre se permeavam isso. Não existia, ou ela era muito tímida, ela era muito fraca, a estruturação de uma carreira do Estado. Não havia a impessoalidade. Então as pessoas eram colocadas nos postos, eram colocadas nos cargos, eram colocadas nas funções, tinham as obrigações de representar o Estado brasileiro, mas elas estavam mais direcionadas ou condicionadas a cumprir os favores do clientelismo e também os seus favores, atender os seus interesses pessoais, familiares. E não quer dizer que não funcionava, não há como a gente dizer que não funcionou nada. Havia uma cadência, havia alguns avanços no Estado brasileiro. À luz da época de hoje parece até repugnante, mas naquele período, naquele contexto, era plenamente aceitável, pessoal. Então, não há muito o que a gente ter agora uma ojeriza. E aqui a gente está estudando para a prova, não fazendo julgamento de valor. Receita e patrimônio público, eles eram tratados como bens dos governantes ou de alguns grupos. E é interessante aqui a gente faz um pensamento, uma reflexão. Houve uma família, se não me engano, a família Guinle, que ela operou e foi uma concessionária durante muito tempo do Porto de Santos. E a concessão deles iniciou na época do Império. A mesma família ficou anos com a concessão da exploração comercial do Porto de Santos. Uma concessão, um direito de trabalhar, um direito de explorar, conseguido na época das relações pessoais, do clientelismo, do patrimonialismo que o Estado brasileiro tinha à luz daquele momento. A gente pode entender e afirmar que havia uma corrupção endêmica, uma baixa eficiência do Estado, tanto na questão, por exemplo, de arrecadação de tributos. Imaginem vocês que se delegava a atividade de coleta de impostos baseado numa performance em cima. Então, quantos coronéis que receberam essas licenças para coletar impostos realmente enviavam o que iam certo para a coroa, o que iam certo para os cofres do Estado e quanto dessa parte poderia ficar com eles mesmos. É incalculável. Então a gente percebe que, ou pode afirmar que existia uma baixa eficiência, uma insegurança jurídica endêmica também, assim como a própria corrupção. Então essas são algumas características do sistema patrimonialista. Eu avanço aqui para a gente reforçá-las. Esfera pública se confunde com a privada. Então, aquilo que eu falei, não há uma distinção entre o que é do Estado e o que é meu. Há uma confusão. Um sistema fiscal injusto e irracional. Eu até falei na aula anterior que
o modo como o imposto era calculado e cobrado numa região mudava para outra, ou seja, não havia uma equidade, não havia uma igualdade. A falta de profissionalização, as pessoas que trabalhavam dentro do Estado, dentro da máquina governamental, não eram escolhidas por mérito, não eram escolhidas através de uma seleção, eram indicações, eram frutos principalmente do clientelismo, tendência à corrupção e nepotismo, ou seja, nomeação de familiares, a família se perpetuar nos principais órgãos, departamentos e ocupações que o Estado tinha. Racionalidade totalmente subjetiva, ou seja, baseava-se somente no que as pessoas que detinham o poder, que detêm o poder, naquela época o imperador, a corte, os viscondes, os duques, queriam para que o Estado também quisesse. É bem curioso isso. Inclusive na República Velha depois. Então é uma das características dessa racionalidade subjetiva. Importante destacar esse ponto aqui também, pessoal. Esses pontos aqui em especial, é importante ter bem esses conceitos. Falta de uma rede de proteção social, ou seja, acontece durante esse período também do patrimonialismo brasileiro a abolição da escravatura, e esse é só um dos pontos que permeiam todo o tecido social à luz daquela época e que gerou diversos problemas, tanto de saúde quanto de educação. Não havia essa preocupação do Estado em promover o bem-estar social das pessoas. Isso era uma coisa que nem circundava a cabeça de quem governava diretamente o nosso país. Então, esse é um outro ponto que pode cair alguma questão, que às vezes eles tentam fazer um pega-ratão, perguntando quais eram os instrumentos que faziam a proteção social durante a administração pública patrimonialista que aconteceu no Brasil. Ela não existia, era totalmente precária. Depois a gente volta aqui, chega agora na administração pública burocrática, weberiana. O ponto central dela começa no governo Vargas, em 1930, como a gente falou na aula anterior. E a ideia que Vargas traz, porque Vargas faz o rompimento da política café com leite, como a gente viu na aula anterior, e aí ele busca, né, faz esse esforço institucional de profissionalizar e tentar tornar impessoal o Estado brasileiro. Ele já era inchado, já era um Estado grande, já começava a ter a expansão do seu território, enfim, né, a gente já tinha passado aí pela saída do Império, a República Velha, a política do café com leite, que era a alternância de presidentes entre São Paulo e Minas Gerais, porque eram as duas matrizes econômicas mais fortes, que inclusive só é quebrada com o apoio dos gaúchos e dos pernambucanos, que fazem um movimento para romper com essa política. E no Rio de Janeiro, que era o Palácio do Catete, onde ficava a sede do governo, Vargas começa a aplicar esse tipo de pensamento burocrático que ele traz da Europa, principalmente baseado no que ele viu ou estudou ou soube nos governos da Prússia, que depois é um estado que é incorporado na Alemanha e que tem o seu pensador, que é o Max Weber, como eu já falei, que quando a gente vê escola burocrática ou escola weberiana, a gente tem que saber que é a mesma coisa, é o mesmo conceito. E no Brasil, os pontos chaves, os marcos chaves, são o DASP, 1930, que ele é colocado a pensar isso, é um departamento criado para pensar isso, e o Decreto-Lei número 200, que eu também falei na aula anterior, e reforcei a importância de vocês até terem ele impresso, enfim, de alguma maneira, junto ao material de estudo de vocês, porque ali ele começa a elencar os conceitos também da administração pública burocrática. Característica principal, o ingresso por mérito. Então, é a partir daqui que a gente vai ter a formação dos primeiros concursos públicos no Brasil, de modo claro, de modo organizado e promovidos pelo Estado. E se cria também os planos de carreira, tanto no Exército, na Marinha, que já eram entidades, órgãos governamentais, organizações governamentais que tinham uma certa estrutura, mas aí se formaliza inclusive através de leis, através de normas, através de procedimentos,
o processo de evolução da carreira do militar. Nesse primeiro momento, inclusive, o soldado poderia chegar até general. Havia o marechal também, que era o posto máximo das Forças Armadas, se não me engano, do Exército. E se define também a criação de estruturas, ou seja, se pensa em estruturas organizacionais, ou seja, como que vai funcionar os departamentos, como vão ser esquematizadas as estruturas de comando. A gente começa a ter o primeiro contato na administração pública brasileira com as estruturas administrativas, com os organogramas, que pode aparecer em alguma questão, em alguma banca pedir, quando se fala em organograma, qual é a primeira escola de pensamento de administração pública brasileira que traz isso? É a escola burocrática. Adiante, a gente tem a questão da legalidade, a formalização, ou seja, o que é a legalidade? Havia alguns atos que aconteciam durante a existência do Brasil, durante a vida em sociedade no Brasil, que não eram legalizados ou eles não eram formalizados. Como propriamente, por exemplo, a própria concessão de atividades econômicas. A estrada, por exemplo, Santos São Vicente, que era uma estrada que fazia o escoamento da produção que chegava pelo Porto de Santos. Ela era da iniciativa privada, depois o Estado tenta fazer uma apropriação, havia uma confusão em quem era de fato o dono ou o operador, e a partir desse pensamento da era Vargas começa a estabelecer inclusive o ordenamento do funcionamento da legalidade no Brasil, ou seja, se começa a criar tribunais específicos para debater algumas questões. Então se criou o Tribunal do Trabalho, se cria a Justiça... me fugiu agora o nome. É a Justiça do Trabalho. Bom, depois eu vou dar uma revisada. Você cria um arcabouço de leis e de carreiras de juízes e entidades, órgãos que circundam o judiciário para que se não fique mais na informalidade, não se tenha a insegurança jurídica que vem do patrimonialismo. Formalização, segregação de funções e controles de procedimentos. Se começa a pensar o fluxo dos atos administrativos do governo de maneira ordenada e também planificada. Registrar os atos. Era uma coisa que antes ficava muito linkada à tomada do poder, ao tomador esses atos ficavam muito ligados ao tomador de decisão, como o imperador ou o presidente durante o período da República Velha, mas com o estabelecimento do DASP, se passou a segregá-los e organizá-los e formalizá-los, a fim de que se pudesse depois mensurar e também acompanhar, não ficar mais somente no plano das ideias. Deixa eu apagar aqui para a gente não se perder. Buenos, deixa eu ver se voltou a caneta. Não voltou, pera aí, pessoal. Aqui. Caneta. Aí. Bom, através de quais instrumentos e arranjos o modelo de administração pública burocrática se usa, se alimenta para poder implementar o fazer a gestão, ou fazer os atos administrativos? Um dos primeiros é a estruturação dos estatutos dos servidores. Aqui no Rio Grande do Sul até a gente pode pensar, se não me engano, a gente tem a criação da Associação dos Funcionários Públicos, que vai criar e fundar, inclusive, o Hospital Ernesto Dornelles, 1930 e alguma coisa. Depois dá um Google aí. Os servidores dos estados que trabalhavam na máquina pública, eles começam a buscar maneiras de se organizar, de fazer reivindicações, de como enfrentar determinadas situações às quais eles não estavam contemplados ou não se sentiam contentes. Então, eles pressionam o governo Vargas, que estabelece inclusive o regime da CLT, e formam o Estatuto dos Servidores, por iniciativa dos próprios servidores, enfim, e por iniciativa também de concessões que os governos fazem para atender a esses determinados grupos. Como eu falei, os organogramas funcionais, que eu apaguei aqui recentemente,
Processos administrativos formais, começa a se fazer a documentação das coisas, controles de conformidades, ou seja, se pensa em auditorias, se pensa em pareceres, se cria necessidade de carimbos, de vistos, de vistorias também. E um dos riscos do modelo de administração burocrática é o excesso do formalismo, o excesso de foco no meio e não no fim. Ou seja, a administração pública burocrática, quando ela é aplicada, ela acaba focando tanto no meio e no modo como é feita, que ela cria processos, às vezes, somente para se retroalimentar. Então, esse é um conceito que pode aparecer, que é a retroalimentação ou autossustentação, que é quando a escola burocrática fica validando métodos do método. Ou seja, às vezes a pessoa tinha uma situação de saúde e ela precisava de uma autorização do município ou do estado, e aí esse documento, por ser necessário ir ao estado, tinha que tramitar dentro do município, ter diversas autorizações para chegar no estado, passar por mais algumas formalizações, retornar, passar novamente e aí sim chegar lá na ponta. Imagine você que a gente não tinha computador, não tinha nenhum tipo de comunicação como a gente tem hoje, e mesmo hoje a gente conhece alguns processos que são assim. Imagina, na luz daquela época, o quanto isso demorava, o quanto tempo levava. Então, é por isso que a gente acabou criando no Brasil esse conceito de que burocrático ou burocracia é quase que um defeito. Mas não é. É necessário. A escola burocrática, ela dá legalidade, ela dá formalização, ela não deixa as coisas ao vento, ela não deixa as coisas na informalidade. Ela está tentando combater o clientelismo e a pessoalidade que havia anteriormente, tornando as coisas mais frias, mais ao rigor da lei. Depois a gente vai chegar na escola gerencial, que é o que a gente tem hoje no Brasil, é uma mescla entre burocrática e gerencial, que se chama assim a nova gestão pública, né? No Brasil, a ideia central dela era manter uma base burocrática, ou seja, probidade e controle, ou seja, liturgia, respeito aos preceitos anteriores, e oferir controles agora não focados no processo, mas sim em o que ele vai resultar. E aqui se tem o primeiro contato com o cidadão cliente. Esse é um conceito muito importante vocês destacarem aí, que a escola gerencial ela vai tentar focar, atingir o cidadão cliente. Características: planejamento por resultados, indicadores, metas e avaliação de desempenhos. Se vamos pegar o exemplo dos cartórios, a gente vai ver que ao longo do tempo os cartórios passaram a ter métricas de controle de resultado através do número de pessoas atendidas, certidões emitidas, validadas. Hoje em dia a gente está tentando chegar aos cartórios digitais, foi um esforço tanto do governo Temer, governo Dilma, governo Bolsonaro e também segue agora no governo Lula. Há uma preocupação com a descentralização, porque a escola burocrática, ela centraliza muito, ou seja, há necessidade do organograma, há necessidade do fluxograma seguir o organograma, chegar ao tomador de decisão e voltar à informação. Isso acaba, como a gente ilustrou, às vezes gerando retrabalho, gerando morosidade, e isso começou a ser percebido, e esse novo modelo vem tentando combater isso. Como faz isso? Através da descentralização da tomada de decisão, do poder decisor, aproximando quem teria capacidade de fazer as escolhas dentro do Estado, mais próximo ao cidadão cliente. Outro ponto que também se estabelece muito, começa a surgir com mais força, e aqui a gente pode remeter a 1970, 79, os contratos de gestão, contratos de parcerias com as entidades privadas. Começam a surgir também dentro desse conceito as metas pactuadas em unidades, tanto de saúde quanto escolas, as PPPs, concessões de serviço. E aqui é engraçado porque se a gente pega, por exemplo, o caso do Porto de Santos, que vem desde a época do Império,
ele passa a ser uma concessão, depois, se não me engano, durante o governo militar. Continua com o mesmo operador, mas aí passa a ser uma concessão, que tem aí sim um prazo definido, que até, se não me engano, alguns anos atrás ele expirou, mas ficou durante muitos anos com a mesma família. E esses serviços, essas concessões, essas parcerias, esses contratos, esses servidores que passaram a entrar por concurso, né, que desde 30 tiveram essa formalização, começam a ter agora, com mais força ou com maior amplitude, a questão de avaliação do desempenho. Então, a escola gerencial traz a avaliação de desempenho também para a luz da gestão pública. Um marco usual é o Plano Diretor de Reformas do Aparelho de Estado 95 e a Emenda Constitucional de 98. O princípio da eficiência. Outro nome que é importante lembrar é Bresser Pereira. Foi quem implementou ou tentou implementar essas reformas no Brasil, principalmente à luz dos anos 95 em diante, recebendo aquilo que que o Estado brasileiro já tinha incorporado desde os anos 70. Então, os instrumentos pelos quais o Estado passou a trabalhar são contratos de gestão, termos de fomento, agências reguladoras, as PPPs, concessões, as gestões por processo, gestões por projetos também, painéis de indicadores, auditorias de desempenho, começam a proliferar órgãos de controle da administração pública, tribunais de conta, Ministério Público, esses atos, esses modelos de gestão que focavam no controle começam a ser fomentados a partir de 95 principalmente. Exemplos chaves, metas pactuadas em unidades de saúde, enfim, esses tipos de exemplos são decorrentes da administração pública. Aqui eu tenho um quadro, que inclusive está no material de vocês, para nós finalizarmos. Os aspectos, os modelos de administração, o patrimonialismo, o burocrático weberiano e o gerencial. E aí temos alguns marcos que são representativos. O marco no Brasil é o período imperial, né, de baixo para cima, o período imperial da Primeira República, no burocrático DASP e o DL, no gerencial o PRED e a Emenda Constitucional 98, botem também Bresser Pereira. Os instrumentos típicos, cargos e favores no patrimonialismo, burocrático, estatuto, organogramas, processos, no gerencial, contratos de gestão, gestor de contratos, a estrutura personalista e pouco formal, lá no patrimonialismo, no burocrático, hierarquia, regra, padronização, organograma, cargo. No gerencial, descentralização, flexibilidade de parcerias, ou seja, o gestor público ele trata direto com o parceiro privado para atender a demanda da população. O foco no patrimonialismo, vontade do governo, do grupo do governo. No burocrático, o foco é o procedimento, a conformidade. No gerencial, é o resultado, a meta. Formas de ingresso no patrimonialismo, indicação, patronagem, clientelismo. No burocrático, concurso e carreira. No gerencial, concurso de base mais gestão por desempenho, contratos terceirizados. Patrimonialismo, como era a relação público-privada, mistura favores e lealdade. No burocrático, separação nítida, tentativa de impessoalizar. Ah, mas Marco, não aconteceu bem assim. Tudo bem, mas a gente está estudando aqui o conceito. No gerencial, separação mantida, mas foco em resultado. Esse quadro está no material de vocês, pessoal. Buenos, é isso. Temos uns exercícios agora, umas questões. Vamos se preparar para fazê-las.